Antes de começarmos, deixe-me te perguntar algo. Se sua filha estivesse em coma após um acidente de carro devastador e os médicos dissessem que ela tinha chance de se recuperar com um tratamento adequado custando US$ 800.000, o que passaria pela sua cabeça? O que você faria? Meu pai fez a escolha dele. Enquanto eu estava inconsciente na UTI do Massachusetts General Hospital, ele assinou documentos que teriam permitido que eu morresse, tudo para colocar as mãos no fundo fiduciário de US$ 15 milhões que minha mãe havia deixado para mim. O que ele não sabia é que meu advogado estava na sala, gravando cada palavra da análise fria que ele fazia, o valor da minha vida contra o valor da minha herança. Eu sou Fiona Sullivan, 32 anos. E quando acordei daquele coma, não o confrontei. Fiz algo muito mais devastador, algo que destruiu o império médico de $500 milhão dele em exatas 24 horas. Se você está assistindo isso, inscreva-se e me diga de onde está vendo. 3 meses antes do acidente, eu estava sentada à mesa de conferências de mogno no escritório do meu pai, no Sullivan Medical Group, observando-o empurrar mais um formulário de doação para a caridade na minha direção. A Fundação Sullivan para Inovação Médica, um nome que soava nobre, até você olhar de verdade para onde o dinheiro ia. Apenas assine, Fiona, disse Robert Sullivan, sem nem levantar os olhos do celular. É uma simples dedução fiscal. Todo mundo faz isso. Mas eu tinha passado 10 anos como diretora jurídica. Eu reconhecia lavagem de dinheiro quando via uma. Mesmo quando usava terno sob medida, e carregava o meu sobrenome. Eu não posso assinar isso, pai. Essas transações não correspondem a nenhuma despesa legítima de pesquisa médica. Foi aí que lhe disse pela primeira vez as palavras que definiriam nosso relacionamento. Você é sensível demais para este negócio. Sua mãe era igual. Fraca. Minha mãe, a mulher que construiu a fortuna farmacêutica que financiou todo o império dele, morreu de câncer quando eu tinha 22 anos. Ela me deixou US$ 15 milhões em um fundo fiduciário, bloqueado até eu completar 35 anos. A menos que eu ficasse incapacitada. Os jantares de família viraram interrogatórios. Por que você não apoia os negócios da família? Você não entende o que é lealdade? Meu irmão James, o CFO, permanecia calado, afogando a consciência em uísques caros, enquanto nosso pai me chamava de traidora. Eles achavam que minha recusa em participar me tornava fraca. Confundiam integridade com incapacidade. Presumiam que, porque eu não cruzava linhas legais, eu não conseguia vê-los cruzando. O fundo fiduciário da minha mãe deveria ser intocável até eu completar 35 anos, a menos que eu me tornasse medicamente incapacitada. Engraçado como certas cláusulas jurídicas parecem profecias. Você precisa entender a escala do que Robert Sullivan controlava. O Sullivan Medical Group não era apenas uma rede hospitalar, era um reino da saúde que dominava toda a Nova Inglaterra. 12 hospitais, 3 mil médicos, receita anual de $2,88 bilhões. Meu pai ocupava 9 posições em conselhos da indústria e controlava ações com direito a voto que o tornavam intocável. Ou pelo menos era o que ele pensava. A joia da coroa era a fusão pendente com o Hartford Healthcare Systems, $500 milhões que o tornariam o homem mais poderoso da medicina na Nova Inglaterra. O anúncio estava marcado para 26 de março, na reunião anual dos acionistas, um evento grandioso no Four Seasons Boston, onde 200 dos investidores mais influentes da saúde se reuniriam para testemunhar o triunfo dele. Eu ainda trabalhava lá, apesar de tudo. Como diretora jurídica, tinha acesso a cada contrato, cada documento de subsidiária, cada resolução do conselho. As pessoas me perguntavam por que eu permanecia, por que me submetia às humilhações públicas e aos desprezos diários dele. Ela só está aqui por nepotismo, ele dizia aos investidores durante visitas guiadas, enquanto eu estava bem ali. Ainda bem que herdou o dinheiro da mãe, porque certamente não herdou nenhuma habilidade para negócios. Mas eu fiquei porque alguém precisava registrar o que estava acontecendo. Alguém precisava ser o adulto em uma sala cheia de crianças mimadas brincando com a vida das pessoas. Só a Fundação Sullivan havia desviado $40 milhões nos últimos 5 anos. Eu ainda não conseguia provar. A trilha documental era sofisticada demais. Mas eu sabia que a fusão com Hartford Healthcare o tornaria o homem mais poderoso da medicina na Nova Inglaterra. A cerimônia de assinatura era o Super Bowl dele, sua coroação, sua validação de que havia superado até o legado da minha mãe.
Ele não fazia ideia de que aquilo se tornaria sua execução pública. 15 de março de 2024, 20h30. Eu estava dirigindo para casa pela IR-93 depois de mais um dia de 16 horas limpando as consequências das negociações contratuais agressivas do meu pai. A chuva tinha acabado de começar, aquele tipo de chuva de março que não decide se quer ser neve. Lembro-me de ver os faróis do caminhão de 18 rodas invadindo minha pista. O motorista depois testemunharia que os freios falharam no asfalto molhado. Eu tive talvez 2 segundos para reagir. 2 segundos para perceber que tudo estava prestes a mudar. O impacto fez meu Audi girar. O caminhoneiro contou que viu meu carro capotar 3 vezes antes de bater com força na barreira central. A câmera do carro atrás de mim registrou tudo. Depois, seria usada como prova de que aquilo não foi uma fraude de seguro elaborada, como os advogados do meu pai insinuariam discretamente a quem quisesse ouvir. Os socorristas me encontraram inconsciente, com sangue escorrendo de um ferimento na cabeça. Escala de coma de Glasgow, 6 de 15. Traumatismo craniano grave. Fui levada de helicóptero para o Massachusetts General Hospital, o carro-chefe da rede do meu pai. A ironia não passou despercebida por ninguém. A doutora Sarah Martinez, chefe de neurologia, mais tarde testemunharia que meu prognóstico inicial era, na verdade, otimista. 70% de chance de recuperação total, ela escreveu em suas notas. Paciente apresenta fortes respostas neurológicas. Recomendo protocolo agressivo de tratamento. Mas não foi isso que meu pai ouviu quando chegou ao hospital 4 horas depois. 4 horas. Ele levou 4 horas para percorrer 20 minutos, porque parou primeiro para ligar para seus advogados, depois para sua equipe de seguros, e então para os membros do conselho, garantindo que essa infeliz situação não afetaria a fusão. Quando finalmente entrou na sala da UTI, ele não perguntou se eu estava com dor. Não perguntou sobre minhas chances. Ele perguntou 3 vezes à doutora Martinez sobre a possibilidade de eu entrar em estado vegetativo permanente se minha documentação de procuração médica estava corretamente executada. Ele já estava pensando no fundo fiduciário. Enquanto as máquinas me mantinham respirando, enquanto meu cérebro lutava para se recompor, Robert Sullivan calculava o valor da morte da própria filha. O acidente não foi a traição. O acidente foi apenas a oportunidade que ele estava esperando. O que meu pai não sabia era que Marcus Smith já estava lá. Marcus era meu advogado pessoal havia 10 anos, desde que eu comecei a documentar as transações duvidosas dentro do Sullivan Medical. Ele não era apenas meu advogado, era meu seguro de vida jurídico. 3 anos antes, eu havia assinado um documento completo de advocacia médica, dando a Marcus o direito de estar presente em qualquer decisão médica caso eu ficasse incapacitada. O documento estava enterrado em uma pilha de papéis rotineiros de planejamento patrimonial arquivados na Ordem dos Advogados de Massachusetts. Meu pai nunca soube da existência dele. Marcus recebeu a ligação do hospital às 20h47:17 após o acidente. Ao contrário do meu pai, ele veio imediatamente. Enquanto Robert Sullivan ainda estava na primeira ligação com o conselho, Marcus já estava na minha sala da UTI com sua pasta. Dentro daquela pasta havia um dispositivo digital de gravação. Massachusetts é um estado que exige consentimento das 2 partes para gravações, a menos que uma das partes tenha fornecido consentimento prévio por escrito para situações de emergência. Eu havia dado esse consentimento a Marcus 3 anos antes, com firma reconhecida e tudo. Mas um documento cuja existência meu pai ignorava. Eu me posicionei no canto da sala, Marcus contaria depois ao tribunal. Identifiquei minha equipe médica como o defensor legal da senhorita Sullivan e apresentei minha documentação. Ninguém questionou a presença dele. No mundo deles, advogados em UTIs eram tão comuns quanto monitores cardíacos. Ele ficou lá por 4 horas, esperando, observando as máquinas respirarem por mim, lendo meus prontuários, conversando com a doutora Martinez sobre meu prognóstico, gravando tudo. As enfermeiras gostavam dele. A doutora Martinez mais tarde diria que ele perguntava sobre o meu conforto, sobre controle de dor. Ele se importava com a paciente, não apenas com a papelada. Marcus sabia o que estava por vir. Havíamos discutido isso em hipóteses ao longo dos anos, dezenas de vezes, tomando café. Se algo acontecer comigo, meu pai vai atrás do dinheiro. Eu até brincava com isso. Mas Marcus não estava rindo agora.
Ele estava documentando. A lei de Massachusetts permite gravação se uma das partes consentir e eu já havia dado esse consentimento anos antes. Robert Sullivan entrou na minha sala da UTI às 0h43, como se estivesse entrando em uma reunião do conselho. O terno Armani impecável, apesar da hora. 2 advogados ao lado, Mitchell Barnes, do setor corporativo, e outro que eu não reconheci. Marcos mais tarde o identificaria como David Kraus, especialista em direito sucessório. Relatório de status, meu pai disse à doutora Martinez. Não foi em como ela está? Não foi em ela vai ficar bem? Apenas. Relatório de status. A doutora Martinez, para seu crédito, manteve a compostura profissional. Sua filha sofreu um trauma craniano significativo, mas suas respostas neurológicas são animadoras. Estamos vendo. Percentual de chance de recuperação total? Meu pai interrompeu. Aproximadamente 70% com tratamento agressivo. E sem tratamento agressivo? A médica hesitou. Senhor Sullivan, não sei se entendo. É uma pergunta simples. O que acontece se optarmos apenas por cuidados de conforto? Marcos apertou o botão de gravação. Pelos próximos 20 minutos, meu pai interrogou a doutora Martinez sobre critérios de morte cerebral, estados vegetativos e custos de diferentes protocolos de tratamento. Ele perguntou sobre minha função cerebral 3 vezes, mas não perguntou uma única vez se eu estava sentindo dor. Ele abriu o aplicativo do meu seguro de saúde no celular, calculando franquias enquanto eu estava ali, sem ouvir, sem ver, mas ainda assim, de algum modo, lutando. Ela tem um excelente seguro, apontou a doutora Martinez. Os tratamentos experimentais seriam amplamente cobertos. Esse não é o ponto, disse Robert. Ele se virou para Kraus, o advogado de sucessões. Abra os documentos do trust. Eles se reuniram em torno de um tablet, discutindo o fundo fiduciário da minha mãe como se eu já estivesse morta. 15 milhões, repetiam. 15 milhões que poderiam beneficiar tantas outras pessoas através da Fundação Sullivan. O trust passa para o pai se ela morrer sem filhos ou cônjuge, confirmou Kraus, mas somente se ela estiver falecida. Incapacitação permanente mantém ela como beneficiária. Foi então que Robert fez a pergunta que o destruiria. E se ela for DNR? E se decidirmos não ressuscitar caso ela pare? A doutora Martinez ficou rígida. Senhor Sullivan, sua filha está estável. Não há qualquer indicação médica para uma ordem de não ressuscitar. Eu sou o pai dela. Tenho procuração médica. Na verdade, disse Marcos calmamente, falando pela primeira vez, o senhor não tem. A sala ficou em silêncio. Meu pai se virou para Marcos pela primeira vez, estreitando os olhos. Quem diabos é você? Marcos Smith, advogado pessoal da senhorita Sullivan e defensor médico designado. Ele ergueu a documentação, arquivada no estado 3 anos antes. Tenho autoridade igual na tomada de decisões médicas enquanto ela estiver incapacitada. Isso é impossível. Sou o pai dela e sou o representante designado. O senhor gostaria de ver os documentos? O rosto de Robert ficou vermelho. Mitchell Barnes sussurrou algo urgente em seu ouvido, mas Robert o ignorou. Não importa. Como pai dela, meus desejos devem ser considerados. Claro, disse Marcos com tranquilidade. Por favor, continue sua discussão com a doutora Martinez. Estou aqui apenas para observar e garantir que os interesses da Fiona sejam protegidos. O que aconteceu a seguir foram 23 minutos de gravação, 23 minutos que mais tarde seriam exibidos em uma sala cheia de acionistas. 23 minutos do meu pai revelando exatamente quem ele era. Olhe, doutora, disse Robert, adotando o tom que usava em aquisições OX. Minha filha não iria querer viver como um vegetal. Ela me disse muitas vezes que valoriza a qualidade de vida, não quantidade. Ela não está em estado vegetativo, insistiu a doutora Martinez. A atividade cerebral dela mostra. Mas pode estar amanhã. Semana que vem. Essas coisas pioram, não é? Ele puxou o celular, mostrando algo para ela. Tenho lido sobre casos parecidos. Famílias arruinadas por falsas esperanças. Milhões gastos mantendo corpos vivos quando a pessoa já se foi.
Senhor Sullivan, sua filha tem 70% de chance. Deixe que ela se vá em paz. As palavras pairaram no ar como uma sentença de morte. Nós não vamos pagar por tratamentos experimentais quando esse dinheiro poderia salvar o hospital. Pense bem. 15 milhões. Sabe quantas crianças com câncer isso poderia ajudar? Quantas famílias sem seguro? A doutora Martinez parecia enojada. O senhor está seriamente sugerindo. Estou sugerindo que sejamos práticos. Realistas. Minha filha sempre foi prática. Ele virou-se para Kraus. Prepare a papelada de DNR. A doutora precisa aprovar isso, lembrou Barnes. Não, a doutora. Eu não vou assinar nada, disse a doutora Martinez com firmeza. Não existe justificativa médica. Robert sorriu. Aquele sorriso frio de sala de reuniões, o mesmo que eu já tinha visto destruir carreiras. Você está certa. Você não vai assinar. Mas o Dr. Harrison vai. Ele chega em 1 hora. Dr. Harrison, o amigo de golfe de Robert, o mesmo que havia sido discretamente afastado de 2 hospitais por violações éticas antes de Robert lhe arranjar um cargo no Sullivan Medical. Isso é assassinato médico, disse a doutora Martinez em voz baixa. Isso é misericórdia, respondeu Robert, assinando a ordem de DNR, que o Dr. Harrison mais tarde validaria sem questionar. Deixe ela ir. Não vamos pagar pela cirurgia. Marcos gravou cada palavra. Meu irmão chegou enquanto Robert assinava os papéis. James sempre fora o dividido, inteligente o bastante para saber quem nosso pai realmente era, fraco o bastante para ainda desejar sua aprovação. Pai, ele parou na porta, observando a cena, advogados, documentos, a assinatura do nosso pai em um mandado de morte. O que está acontecendo? Estamos tomando decisões difíceis, disse Robert sem levantar os olhos. Alguém precisa fazer isso. James se aproximou da minha cama. Tocou minha mão, a primeira pessoa naquela sala a me tocar como se eu ainda fosse humana. As enfermeiras disseram que ela está respondendo bem. Enfermeiras não são médicas, cortou Robert. Pai, talvez devêssemos esperar. A cabeça de Robert virou como um chicote. Esperar o quê? Que ela piore. Que a fusão desmorone porque o conselho acha que não posso lidar com uma crise familiar. Ele se levantou, chegando perto de James. Você quer manter seu cargo, não quer? CFO da nova entidade após a fusão? Eu não podia ver o rosto de James, mas Marcos depois descreveu o momento exato em que meu irmão escolheu o canto da sala de diretoria, em vez da irmã que quase morreu. Ela disse uma vez que não gostaria de ser mantida viva artificialmente, murmurou James. A mentira saiu com facilidade. Eu nunca disse isso. Na verdade, tinha dito o oposto em uma das nossas raras conversas honestas. Viu? Disse Robert, voltando-se para a doutora Martinez. Até o irmão dela concorda. Mas James ainda não tinha terminado de lutar contra a própria consciência. Mas, o fundo fiduciário. A mamãe queria que a Fiona ficasse com ele. Sua mãe está morta, disse Robert, seco. E esse dinheiro pode salvar a empresa da investigação de Hartford. Investigação de Hartford. Isso era novo. Marcos anotou mentalmente. James assinou como testemunha da DNR. Mais tarde, me contaria que tinha se convencido de que era temporário, que eu acordaria antes que algo acontecesse. Ele tinha me pedido emprestados $2 milhões apenas 6 meses antes, dinheiro que eu dei para evitar que ele perdesse a casa para execução. Algumas traições custam 30 moedas de prata. A dele custou 2 milhões, e o título de CFO. 18 de março de 2024. 5h47. Abri os olhos diante das luzes fluorescentes e do bip do monitor cardíaco. O primeiro rosto que vi foi o da doutora Martinez, que chegou a ofegar. Não tente falar, ela disse, com lágrimas nos olhos. Você está entubada. Apenas aperte minha mão se me entende. Eu apertei. As horas seguintes foram um borrão de exames, testes e uma animação médica cuidadosamente contida. Recuperação milagrosa, repetiam. Função neurológica melhor do que o esperado.
A doutora Martinez não conseguia esconder o alívio, nem a raiva pelo que quase aconteceu. Marcos apareceu ao meio-dia, depois que tiraram os tubos e eu consegui falar num sussurro rouco. Ele fechou a porta, pegou o celular e deu play na gravação. A voz do meu pai encheu o quarto. Deixe ela ir. Não vamos pagar pela cirurgia. Eu ouvi todos os 23 minutos, asterisco asterisco, ouvi meu pai calcular meu valor. Ouvi meu irmão mentir sobre meus desejos. Ouvi os dois assinarem minha sentença de morte por dinheiro e fusões empresariais. 3 neurologistas independentes revisaram seus prontuários, disse Marcos em voz baixa. A doutora Jennifer Vo, de Johns Hopkins, o Dr. Michael Roberts, da Cleveland Clinic, e a doutora Amanda Foster, da Mayo. Os 3 confirmaram que você nunca atendeu aos critérios médicos para um DNR. Eu autentiquei os relatórios. A fusão, sussurrei. Faltavam 8 dias. 26 de março. Tentei me sentar, mas a sala girou. Eu preciso. Você precisa se recuperar, interrompeu a doutora Martinez, entrando com um prontuário. E precisa ter cuidado. Seu pai está dizendo a todos que você tem comprometimento cognitivo significativo. Ele já entrou com um pedido de tutela emergencial. Foi ali que tomei minha decisão. Olhei para Marcos, depois para a doutora Martinez. Então vamos dar a ele exatamente o que ele espera. Doutora, se alguém perguntar sobre meu estado. Ela entendeu imediatamente. Perda significativa de memória recente, confusão, dificuldade com raciocínio complexo. Marcos sorriu de um jeito sombrio. Quanto tempo você precisa fingir estar debilitada? 8 dias até a Assembleia de Acionistas. Os 3 neurologistas independentes confirmariam mais tarde que eu nunca se encaixei nos critérios para um DNR. Quando Robert me visitou naquela tarde, dei a ele exatamente o que queria ver. Olhei para ele com os olhos desfocados, como se estivesse tentando lembrar seu nome. Pai, eu disse, hesitante, como se estivesse chutando. Você é meu pai? O alívio no rosto dele foi obsceno. Sim, querida. Estou aqui. Você sofreu um acidente. Eu não lembro. Está tudo confuso. Deixei minha voz arrastar um pouco. Você tem cuidado de mim? Claro. Eu tenho resolvido tudo. Ele tirou alguns papéis, documentos de tutela. Você só precisa descansar. Não se preocupe com nada complicado. Olhei os papéis com confusão calculada. Eu não entendo essas palavras. Elas estão todas embaralhadas. Atrás dele, a mandíbula da doutora Martinez se contraiu. Ela tinha visto meus exames neurológicos reais. Minha função cognitiva estava em 98%. Nos 3 dias seguintes, eu atuei. Quando a avaliadora psiquiátrica veio, colega do Dr. Harrison, obviamente, falhei em todos os testes de raciocínio complexo, mas acertei o suficiente nos básicos para não levantar suspeitas. Eu não lembrava a data, mas sabia meu nome. Não resolvia contas simples, mas reconhecia rostos. Enquanto isso, Marcos trabalhava 18 horas por dia. Toda noite, depois do horário de visita, ele aparecia com arquivos criptografados no tablet. Nos comunicávamos por um aplicativo seguro que parecia um app de meditação no meu celular. O Tribunal do Condado de Suffolk autenticou a gravação, ele digitou. A juíza Patrícia Loomis assinou a verificação. Investigação de Hartford, escrevi de volta. Segue investigando negociações suspeitas antes do anúncio da fusão. Seu pai precisa do acordo para cobrir os prejuízos. As peças estavam se encaixando. Robert estava usando a Sullivan Medical como seu cofre pessoal, contando que a fusão apagaria as evidências. Mas ele precisava de capital para fechar o negócio. 15 milhões de dólares de capital, área de tutela na segunda-feira, Marcos digitou. O juiz é Ronald Fitzgerald. Asterisco asterisco. Golfe todo domingo com o seu pai. Sorri fracamente para a enfermeira que entrou imediatamente, largando meu celular e parecendo confusa. Onde estou? Perguntei. É um hotel? Ela acariciou minha mão com simpatia. Coitada. Mas, quando ela saiu, peguei meu celular novamente. Me traga tudo sobre a fusão,
cada documento, cada e-mail. Já está feito. Seus códigos de acesso ainda funcionam. Eles acham que você está debilitada demais para usá-los. Desculpe, pai. Eu não lembro do acidente. Você tem cuidado de tudo. Se você já foi traído por alguém que deveria protegê-lo, vai entender por que eu não podia simplesmente confrontá-lo diretamente. As provas precisavam ser irrefutáveis e a revelação, pública. Você já precisou planejar estrategicamente sua resposta a uma traição? Comente, por favor, curta se quiser ver a justiça sendo feita. 20 de março. Robert entrou com pedido de tutela financeira emergencial às 9 horas em ponto. A petição me pintava como uma tragédia, filha querida, mente brilhante destruída. Incapaz de gerenciar o complexo fundo fiduciário deixado por minha mãe. Comprometimento cognitivo significativo após traumatismo craniano, dizia o documento. Incapaz de compreender conceitos financeiros básicos, requer intervenção imediata para proteger os ativos. O juiz Ronald Fitzgerald, parceiro de golfe de Robert aos domingos há 15 anos, marcou a audiência para 25 de março, um dia antes da Assembleia de Acionistas. O timing não era coincidência. O Dr. Harrison havia fornecido uma avaliação psiquiátrica afirmando que eu apresentava disfunção executiva grave, incompatível com decisões financeiras. Ele me testou por exatamente 12 minutos, a maior parte do tempo mexendo no celular. O relatório dele tinha 8 páginas. Mas a verdadeira revelação veio dos documentos financeiros anexados à petição. Robert já havia preparado a papelada para transferir meu fundo fiduciário, com data marcada para 25 de março. O dinheiro iria diretamente para o Fundo de Operações Emergenciais da Sullivan Medical, uma conta paralela que eu investigava há 2 anos. Ele nem está tentando esconder mais, disse Marcos durante a visita oficial. Falamos em código, sabendo que a sala provavelmente estava monitorada. Seu pai está muito preocupado com sua recuperação. Agradeço a ajuda dele, respondi, vazia. Não entendo por que há tantos papéis. Marcos colocou uma pasta na minha mesa de cabeceira, aparentemente cartões de melhoras de colegas. Dentro estavam declarações juramentadas de 3 enfermeiras que testemunharam minhas conversas coerentes quando Robert não estava por perto. Cada uma autenticada, cada uma afirmando que a administração havia instruído a apoiar a avaliação da família sobre o estado da senhorita Sullivan. Naquela noite, Robert trouxe a doutora Patricia Henley, uma especialista psiquiátrica realmente ética. Ela passou 2 horas comigo realizando testes legítimos. Eu falhei espetacularmente em todos, mas notei seu franzir de sobrancelhas ao comparar minhas respostas com meus exames cerebrais. A atividade neurológica não corresponde à apresentação comportamental, disse ela a Robert. Lesões na cabeça são imprevisíveis, respondeu ele. Certamente você já viu casos em que os exames parecem melhores que a realidade. Ela já tinha visto, mas também solicitou meus registros médicos anteriores, os de antes do acidente. Marcos já havia garantido que ela receberia todos os registros, incluindo minhas avaliações cognitivas perfeitas do exame executivo anual, 6 meses antes. A avaliação psiquiátrica estava marcada para 25 de março, um dia antes da Assembleia de Acionistas. Enquanto eu interpretava a filha quebrada, Marcos construía nosso caso com precisão cirúrgica. A gravação da UTI era apenas o começo. Em 22 de março, já tínhamos um arquivo médico de 47 páginas capaz de destruir qualquer alegação de que meu DNR tivesse sido justificado medicamente. A doutora Jennifer Vaux, de Johns Hopkins, escreveu: a paciente não apresenta nenhum indício que se enquadre nos critérios para suspensão de cuidados. Escala de coma de Glasgow melhorou de 6 para 14 em 48 horas. Trajetória de recuperação exemplar. O Dr. Michael Roberts, da Cleveland Clinic, foi mais direto. A ordem de DNR assinada em 15 de março parece motivada por fatores alheios ao bem-estar da paciente. A doutora Amanda Foster, da Mayo Clinic, deu o golpe final. Em meus 30 anos de carreira, nunca vi uma ordem de DNR emitida para uma paciente com indicadores neurológicos tão positivos. Isso representa uma grave violação da ética médica. Mas a má prática médica era apenas o aperitivo. O prato principal eram as violações da IPAWA. Robert havia compartilhado minhas informações médicas com 6 membros do conselho, 2 parceiros da fusão e 3 investidores, tudo para garantir que a situação não afetasse a estabilidade da empresa.
Cada divulgação não autorizada implicava uma multa de US$ 50.000, mas, mais importante, cada violação demonstrava um padrão de tratar minha crise médica como oportunidade de negócio. Marcos autenticou todos os documentos no Tribunal do Condado de Suffolk. A juíza Patrícia Loomis, sem qualquer conexão com a rede de Country Club de Robert, verificou pessoalmente a autenticidade da gravação da UTI. Isso é processável, disse ela a Marcos, fora dos autos. Criminal, não apenas civil. O FBI também se interessou. Aquelas negociações suspeitas antes do anúncio da fusão foram rastreadas até contas ligadas à Sullivan Foundation. Robert havia feito insider trading usando fundos de caridade, esperando que a fusão encobrisse seus rastros. Os 15 milhões do meu fundo fiduciário teriam substituído o que ele havia roubado. Também descobrimos algo nos estatutos da Sullivan Medical, artigo 7, seção 3, qualquer executivo condenado por negligência médica ou violação significativa do dever fiduciário deve ser removido do cargo em até 24 horas após decisão do Conselho. Exigia uma votação de 2/3, com 9 membros, precisávamos de 6. Marcos contatou discretamente 3 membros independentes do Conselho, Dr. Elizabeth Chan, Professor Michael Torres e Sandra Williams, todos preocupados com as táticas cada vez mais agressivas de Robert. Eles concordaram em revisar nossas evidências antes da Assembleia de Acionistas. Cada violação da IPAU acarregava uma multa de $50.000, mas isso era nada comparado ao que estava por vir. Em 23 de março, tínhamos tudo: evidência médica, documentação legal, provas financeiras de desfalque e uma sala cheia de testemunhas agendadas para se reunir em 3 dias. A Assembleia de Acionistas estava marcada para 26 de março, às 14 horas, no Grand Ballroom do Four Seasons Boston. 200 dos investidores mais poderosos do setor de saúde se reuniriam para testemunhar o que Robert chamava de um negócio da década. O Hartford Healthcare Systems pagaria $500 milhões por 60% da Sullivan Medical, criando a maior rede de saúde da Nova Inglaterra. O deck de apresentação tinha 90 slides de projeções triunfantes, depoimentos elogiosos e sinergias estratégicas. Robert vinha ensaiando sua apresentação de 45 minutos há semanas. O Wall Street Journal, Boston Globe e Healthcare Finance Weekly já haviam confirmado presença. A Bloomberg transmitiria trechos do anúncio ao vivo. Isso não era apenas um negócio. Era a coroação de Robert como o rei da medicina da Nova Inglaterra. O que os presentes não sabiam é que a SEC havia aberto uma investigação formal 3 dias antes. As negociações suspeitas que Marcos havia descoberto eram apenas a ponta do iceberg. A equipe de due diligence do Hartford também começava a fazer perguntas desconfortáveis sobre as finanças da Sullivan Foundation. Em 24 de março, fiz um movimento calculado. Liguei para Robert do meu leito hospitalar, soando fraca e confusa. Papai, o advogado legal disse que tem uma reunião importante amanhã. Algo sobre papéis. Não se preocupe, querida. Eu cuidarei de tudo na audiência de tutela. Ah, tá. Vai ter outra reunião? Você sempre tem reuniões tão importantes. Ele riu, aquele riso patronizador que eu conhecia desde sempre. Sim, princesa. Terça-feira é o grande dia do papai. O maior negócio de todos. Posso ir? Quero ver você ser importante. Houve uma pausa. Depois, o cálculo na voz dele. Claro que você pode, querida. Todos devem ver que você está sendo bem cuidada. Sente-se na primeira fila e apoie sua família. Perfeito. Ele queria que eu estivesse lá como adereço, a filha tragicamente debilitada cuja crise médica ele administrava com tanta nobreza. A imagem seria perfeita para ele, o pai devotado capaz de lidar com tragédias pessoais enquanto ainda conquistava vitórias corporativas. Marcos protocolou a papelada para minha presença como parte da minha reintegração terapêutica a ambientes familiares. Doutora Martinez apoiou com um atestado sobre estímulos positivos para a recuperação. Essa fusão seria a grande conquista de Robert. Pelo menos, era o que ele pensava. A lista de convidados era um verdadeiro quem do poder na saúde. Todos que importavam estariam lá para testemunhar o maior triunfo de Robert Sullivan. Eles veriam algo. 25 de março, 10 horas. Enquanto Robert comemorava a audiência de tutela bem-sucedida com champanhe no bar do Ritz-Carlton, eu estava no meu quarto de hospital com Marcos, assinando os documentos mais importantes da minha vida.
O juiz Fitzgerald havia decidido exatamente como esperávamos, tutela financeira total a Robert, com efeito imediato. Mas já havíamos previsto isso. Marcus havia protocolado um recurso de emergência na Suprema Corte Estadual 90 minutos antes da audiência começar, citando conflito de interesse judicial. O recurso seria julgado em 72 horas, bem depois da Assembleia de Acionistas. Seu pai já iniciou a transferência do fundo fiduciário, disse Marcus, mostrando a tela do laptop. 15 milhões programados para a movimentação às 9 horas. Amanhã. Que aconteça, disse, assinando meu nome com precisão perfeita em um documento intitulado Recusa de Tutela, Declaração de Capacidade Mental. Um tabelião, sem qualquer ligação com a Sullivan Medical, testemunhou e autenticou o documento. Também enviamos e-mails criptografados para 3 membros independentes do Conselho com uma mensagem simples. Por favor, compareçam à reunião de amanhã com a mente aberta. Documentação de falhas críticas de compliance será apresentada. A doutora Elizabeth Chan respondeu dentro de 1 hora. Estarei lá. O professor Michael Torres, preocupado com padrões recentes, também comparecerá. Sandra Williams, sobre tempo alguém se posicionar. 3 confirmados. Precisávamos de mais 3 para atingir a maioria de 2/3. Robert me ligou às 23 horas, embriagado pelo sucesso. Amanhã, princesa, tudo muda. Sua mãe nunca entendeu visão. Ela só acumulava dinheiro. Mas eu vou construir algo que importe. Que legal, papai disse, injetando confusão na minha voz. Vai ter balões? Ele riu. Claro, querida. Todos os balões que você quiser. Depois que desligou, olhei para Marcus. Ele acabou de admitir que vê o dinheiro da minha mãe como dele para gastar. Gravado, confirmou Marcus. Adicionado ao arquivo. Doutora Martinez passou a meia-noite com meus papéis de alta. Médica e legalmente liberada, disse alto, para quaisquer ouvidos atentos, e mais baixo, deu troco nele. Não dormi naquela noite. Em vez disso, revisei cada evidência, cada documento, cada gravação, 47 páginas de testemunhos médicos, 23 minutos de áudio, 4 violações confirmadas da IPAUA, 3 anos de documentação de desfalque. Amanhã, ou eu perco tudo, ou ele perde. Não há meio termo. Às 6 horas do dia 26 de março, vesti meu terno azul marinho, o mesmo que minha mãe havia me comprado para meu primeiro dia como diretora jurídica. Hora de terminar isso. 26 de março, 14 horas. O Grand Ballroom do Four Seasons Boston era um monumento ao poder corporativo. Lustres de cristal lançavam luz dourada sobre 200 dos membros mais influentes do setor de saúde. A delegação do Hartford Healthcare ocupava toda a seção à esquerda, 12 executivos que haviam vindo de Connecticut. O Wall Street Journal enviou seu repórter sênior de saúde. A equipe de câmeras da Bloomberg montava a transmissão ao vivo. Sentei-me na primeira fila, vestindo meu terno azul marinho e o que todos assumiam ser um sorriso vago. Robert me posicionara perfeitamente, perto o suficiente para a ótica de simpatia, longe o suficiente para que eu não atrapalhasse nada. Jamie sentou-se ao meu lado, desconfortável em seu melhor traje de CFO, ocasionalmente acariciando minha mão como se eu fosse uma criança. Apenas fique quieta, sussurrou. Logo vai acabar. Ele não fazia ideia de quão certo estava. Robert subiu ao palco às 14h15, dominando a sala com autoridade ensaiada. A tela de apresentação mostrava o logo do Sullivan Medical Group fundido ao do Hartford Healthcare, uma promessa de futuro. Senhoras e senhores, hoje fazemos história, começou. 500 milhões de dólares, 3.000 médicos, 12 hospitais expandindo para 20. Esta fusão não é apenas um negócio, é uma revolução no cuidado ao paciente. A plateia aplaudiu. Vários membros do conselho assentiram aprovando. Os executivos do Hartford sorriram com seus sorrisos corporativos. Por 35 minutos, Robert apresentou sua obra-prima. Projeções de receita que disparavam. Melhorias de eficiência que transformariam a medicina. O trabalho filantrópico da Sullivan Foundation, 40 milhões de dólares servindo comunidades carentes. Eu o observei dominar a sala. Aquele homem que havia assinado meu atestado de óbito por dinheiro.
Ele mencionou minha mãe uma vez, brevemente, construindo sobre o legado farmacêutico da minha falecida mãe, e logo passou a falar de suas próprias conquistas. No minuto 35, ele chegou ao clímax. Antes de assinarmos esses documentos históricos, quero reconhecer o apoio da minha família durante os desafios recentes. A recuperação da minha filha Fiona após seu trágico acidente nos lembra que a saúde é algo pessoal, não apenas profissional. 200 rostos se voltaram para mim com uma simpatia ensaiada. Câmeras focadas. Este era o seu momento de perfeita orquestração, o pai devotado, o titã corporativo, o visionário da saúde. Eu me levantei. Obrigada, papai, disse, minha voz ecoando perfeitamente na sala projetada acusticamente. Clara, firme, sem traços de debilidade. Tenho algo a acrescentar sobre o fato de que a saúde é pessoal. O sorriso de Robert congelou. Querida, você deveria descansar. Estou perfeitamente descansada. Caminhei em direção ao palco, Marcos se levantando da terceira fila com uma pasta de couro. Na verdade, tenho uma preocupação ética médica a levantar antes que esses documentos sejam assinados. A sala ficou em silêncio. 200 pares de olhos se voltaram para mim. O rosto de Robert ficou vermelho. Você não está bem, querida. O acidente. Estou bem o suficiente para saber o que você fez naquela UTI, papai. A repórter do Wall Street Journal puxou o celular, digitando rapidamente. A câmera da Bloomberg se voltou para mim. O espetáculo estava prestes a começar. A transformação na sala foi instantânea. Os sorrisos simpáticos desapareceram, substituídos pela atenção afiada de pessoas que sentiram o cheiro de sangue na água. Não eram apenas investidores. Eram tubarões, e acabavam de detectar uma fraqueza. Segurança. Chamou Robert, mas a voz dele falhou levemente. Minha filha está confusa. Não estou confusa. Alcancei os degraus do palco, subindo-os com precisão deliberada. Estou cognitivamente íntegra, legalmente competente e totalmente ciente de que você assinou uma ordem de a não ressuscitar enquanto eu estava em coma para roubar meu fundo fiduciário de 15 milhões de dólares. Um murmúrio de choque percorreu a plateia. A delegação do Hartford trocou olhares alarmados. Um executivo já digitava freneticamente mensagens. São delírios causados pelo traumatismo craniano dela, disse Robert, mas o suor escorria pela testa. Alguém, por favor, Marcos, chamei. As evidências, por favor. Marcos desceu o corredor central como um promotor se aproximando do tribunal. Levantou a pasta para que todos vissem, 47 páginas de documentação médica, 3 avaliações neurológicas independentes e 23 minutos de áudio gravados na UTI do Massachusetts General Hospital. Não se pode gravar sem consentimento. Levantou-se Mitchell Barnes, advogado de Robert. Isso é ilegal. Na verdade, disse Marcos com calma, a senhora Sullivan forneceu consentimento prévio por escrito para gravações de advocacia médica há 3 anos, com reconhecimento de firma e arquivamento no estado, totalmente legal sob a lei de Massachusetts. Peguei o microfone do púlpito. Meu pai permaneceu congelado, calculando suas opções. Fugir, ficar, lutar, mentir. Antes de tocarmos a gravação, disse, dirigindo-me à sala, deixem-me apresentar os fatos médicos. Em 15 de março, eu sofri um acidente de carro. Traumatismo craniano, escala de coma de Glasgow de 6. Em 17 de março, isso havia melhorado para 14. 3 neurologistas independentes, da Johns Hopkins, Cleveland Clinic e Mayo Clinic, confirmaram que eu tinha 70% de chance de recuperação completa. Cliquei no controle da apresentação, substituindo os slides da fusão de Robert por documentos médicos. No entanto, em 15 de março, apenas 4 horas após meu acidente, meu pai assinou uma ordem de DNR, não ressuscitar. A justificativa? Deixe-me citar da gravação que vocês estão prestes a ouvir. Marcos conectou seu telefone ao sistema de som. A acústica perfeita do salão carregou cada palavra. Deixem ela ir em paz. Não vamos pagar por tratamentos experimentais quando esse dinheiro poderia salvar o hospital. Então, mais claramente. 15 milhões de dólares. Vocês têm ideia de quantos pacientes pediátricos com câncer isso poderia ajudar? E, finalmente, o golpe final.
O fundo passa para o pai dela caso ela morra sem filhos ou cônjuge. A sala explodiu. Os membros do conselho se levantaram. Os executivos do Hartford já se dirigiam para as saídas. Alguém gritou: "Isso é assassinato médico." Robert agarrou o microfone, mas 2 seguranças, os mesmos que ele havia chamado para me vigiar, avançaram. Pareciam confusos, sem saber quem deveriam proteger ou remover. "Isso está fora de contexto," gritou Robert em meio ao caos. "Então vamos tocar os 23 minutos completos", disse calmamente. "Que todos ouçam o contexto inteiro." A equipe do Hartford saiu no minuto 37. A fusão morreu no minuto 38. Este foi o momento em que tudo mudou. Quando você reuniu todas as suas evidências e escolheu seu campo de batalha, não há volta. Se você já precisou enfrentar alguém poderoso que te prejudicou, sabe exatamente como é essa sensação. Compartilhe sua história nos comentários. Eu leio cada uma delas. E se isso ressoar com você, inscreva-se para mais histórias de justiça sendo feita. A gravação inteira soou como uma marcha fúnebre para o império de Robert Sullivan. Cada palavra, cada cálculo, cada desprezo frio pela minha vida ecoava pelo sistema de som premium do grande salão. "Ela está estável agora, mas essas coisas podem se deteriorar", dizia a voz de Robert. "Melhor deixar a natureza seguir seu curso." A voz da doutora Martinez, profissional, mas claramente angustiada. "Senhor Sullivan, sua filha está mostrando uma melhora neurológica notável." "Doutora, eu entendo de medicina. Eu administro 12 hospitais. Às vezes, a coisa mais gentil é deixar ir." O público ouviu em um silêncio horrorizado enquanto meu pai discutia minha vida como se fosse apenas uma linha do orçamento. Várias pessoas gravavam com os celulares. A câmera da Bloomberg registrava tudo. Mas o pior veio no minuto 18, a voz de James. "Pai, talvez devêssemos esperar. Robert, você quer manter seu cargo de CFO na empresa fundida, não quer? Então pare de fingir que se importa. Nós dois sabemos que você precisa desse negócio para cobrir suas dívidas." James, sentado na primeira fila, estava pálido. Sua cumplicidade agora era registro público. Quando a gravação terminou, o silêncio era ensurdecedor. Então Sandra Williams, do conselho, se levantou. "Proponho uma reunião de emergência do Conselho, com base no artigo 7, seção 3 do Estatuto Corporativo apoiado", disse imediatamente a doutora Elizabeth Chan. "Vocês não podem fazer isso durante uma reunião de acionistas", protestou Robert. "Na verdade, podemos", disse o professor Michael Torres, levantando-se. "Quando evidências de uma conduta médica por um executivo sênior são apresentadas, o Conselho tem o dever fiduciário de agir imediatamente." Os 9 membros do conselho se reuniram ao lado da sala. Robert permaneceu sozinho no púlpito, sua apresentação da fusão ainda brilhando atrás dele, um monumento ao que nunca aconteceria. "Isso é uma armadilha", disse-ele no microfone, tentando desesperadamente se dirigir ao público restante. "Minha filha está obviamente sendo manipulada." "Por quem?" perguntei. "Pelos 3 neurologistas independentes, pelo Tribunal do Condado de Suffolk que autenticou a gravação, pelos agentes do FBI investigando sua negociação com informações privilegiadas através da Sullivan Foundation." A última revelação provocou outra onda de choque pela sala. Vários investidores já se dirigiam às saídas, telefones colados aos ouvidos, sem dúvida ligando para seus advogados. A repórter do Wall Street Journal se aproximou de mim. "Senhorita Sullivan, você está confirmando a participação do FBI?" "Estou confirmando que meu pai tentou me matar por dinheiro", disse claramente, sabendo que cada palavra estaria na manchete de amanhã. "Todo o resto virá a público no devido tempo." O conselho se reuniu novamente. Sandra Williams falou em nome deles. Por votação unânime de 8-1, com o Sr. Sullivan votando a favor de si mesmo, Robert Sullivan é imediatamente destituído do cargo de CEO da Sullivan Medical Group por graves violações de ética médica e dever fiduciário. O executivo líder da delegação Hartford se levantou. A Hartford Healthcare retira formalmente todas as negociações de fusão, com efeito imediato. Quando a segurança escoltou Robert para fora de sua própria celebração, as ações da Sullivan Medical Group haviam caído 47%. 230 milhões de dólares em valor de mercado evaporaram em menos de uma hora.
Conflito máximo. Gritou Robert desesperadamente. Esta é a minha empresa, meu legado. Não, disse calmamente. Foi construída com o dinheiro da minha mãe, e morre com a sua ganância. As consequências foram rápidas e implacáveis. Dentro de 2 horas após a reprodução da gravação, o Massachusetts General Hospital suspendeu os privilégios médicos do Dr. Harrison, aguardando investigação. O Conselho Médico de Massachusetts abriu um inquérito formal sobre a ordem de DNR. O escritório do Procurador-Geral do Estado iniciou uma investigação criminal, mas as consequências imediatas foram igualmente devastadoras. 4 violações da IPAUA, cada uma com multa de $50 mil, significaram $200 mil em multas pessoais para Robert, e isso apenas pelas penalidades federais. O Estado poderia acrescentar ainda mais. Cada membro do conselho a quem ele havia informado ilegalmente sobre minha condição médica também poderia processá-lo por receber informações que os tornaram potencialmente responsáveis. Até às 18 horas, 8 dos 9 membros do conselho haviam enviado seus votos para remover Robert permanentemente. O nono, o próprio Robert, não era mais reconhecido como tendo direito a voto devido às violações de ética. Marcus havia preparado tudo. No momento em que o conselho votou, ele protocolou a documentação junto à Secretaria de Estado. Ele também registrou denúncias criminais na polícia de Boston por tentativa de homicídio através de negligência médica. As evidências são esmagadoras, disse a detetive Patricia Murphy naquela noite. Apenas a gravação já seria suficiente, mas com a documentação médica, seu pai está diante de potenciais acusações de tentativa de homicídio. O FBI chegou à sede da Sullivan Medical Group às 19 horas com um mandado. Eles apreenderam servidores, documentos e congelaram as contas da Sullivan Foundation. Os $40 milhões em doações de caridade seriam rastreados transação por transação. James me encontrou no saguão do hotel após a reunião, com um rosto cinza de choque e vergonha. Fiona, começou ele. Você assinou o DNR como testemunha, interrompi, simplesmente. Você mentiu sobre meus desejos. Achei que você ia morrer de qualquer jeito? Continuei. Papai disse, ele começou. Papai mentiu, e você escolheu acreditar porque era mais fácil do que enfrentá-lo. Ele tirou o celular mostrando uma mensagem. Já apresentei minha renúncia como CFO. Vou testemunhar, se você precisar, sobre tudo, a fraude, o insider trading, tudo. Seu testemunho não vai te salvar da acusação, Marcus o informou. Mas a cooperação pode reduzir sua sentença. James assentiu, parecendo mais velho que seus 35 anos. Eu sei, sinto muito, Fiona. Eu deveria ter te protegido. Sim, respondi, você deveria. Ao fechamento do mercado, a Sullivan Medical Group havia perdido 47% de seu valor. O conselho nomeou a doutora Sarah Martinez como CEO interina, a mesma médica que havia lutado contra meu DNR. Havia uma justiça poética nisso. Artigo 7, seção 3, qualquer executivo culpado de má conduta médica deve ser removido dentro de 24 horas. A destituição de Robert Sullivan foi completa em menos de 6. A edição matinal do Boston Globe estampou uma manchete que definiria o legado de Robert Sullivan. CEO médico envolvido em escândalo de DNR, tentativa de homicídio por milhões. O Wall Street Journal foi mais contido, mas igualmente devastador. CEO da Sullivan Medical Group removido após gravação revelar tentativa de acelerar morte da filha para herança. A cobertura da Bloomberg incluiu o vídeo da reunião de acionistas. Minha revelação clara e composta contrastava com as negativas desesperadas de Robert. O clipe se tornou viral em poucas horas, alcançando 3 milhões de visualizações ao meio-dia. O escândalo do DNR estava em alta nacionalmente. Mas não foram apenas os grandes veículos. Blogs de ética médica analisaram cada segundo da gravação. Analistas jurídicos debateram as acusações criminais em canais de notícias a cabo. O Fórum de Aconselhamento Jurídico do Reddit teve um megatópico com mais de 10 mil comentários, muitos de profissionais de saúde compartilhando seus próprios relatos de decisões médicas movidas pelo lucro. O Conselho Médico de Massachusetts emitiu uma declaração sem precedentes ao meio-dia. As ações descritas no caso Sullivan representam a violação mais grave de ética médica que investigamos.
Estamos revisando todas as ordens de DNR emitidas nas instalações da Sullivan Medical Group nos últimos 5 anos. 47 casos foram sinalizados para revisão imediata. 3 hospitais da Sullivan Medical anunciaram que encerrariam seus acordos de afiliação até o final do dia. O Sindicato de Enfermagem convocou uma votação de desconfiança. Estudantes de medicina em Harvard iniciaram uma petição para remover o nome de Robert do auditório Sullivan, que lhe havia doado $5 milhões para construir com dinheiro da fundação, é claro. O FBI expandiu sua investigação. O esquema de insider trading tinha sido apenas o começo. Encontraram empresas de fachada nas Ilhas Cayman, propinas disfarçadas de honorários de consultoria e quase $30 milhões desviados da Fundação Sullivan ao longo de 7 anos. A doutora Martinez, como CEO interina, convocou uma coletiva de imprensa emergencial às 16 horas. Sullivan Medical Group está comprometido com total transparência e reforma ética, ela anunciou. Estamos cooperando integralmente com todas as investigações e implementando mudanças imediatas nos nossos procedimentos de supervisão. Cada ordem de DNR no nosso sistema será revisada por um painel independente. Um repórter perguntou sobre mim. A senhorita Sullivan retornará ao cargo de diretora jurídica? A senhorita Sullivan está focada em sua recuperação e em sua própria prática jurídica, disse a doutora Martinez com cautela. Respeitamos sua decisão de se afastar da organização durante esta transição. Afastar-me? Aquilo foi diplomático. A verdade é que eu nunca mais queria pisar em um prédio médico do Sullivan. No fim do pregão, as ações tinham estabilizado em 53% do valor anterior ao escândalo. 230 milhões em valor de mercado simplesmente evaporaram. As participações pessoais de Robert, antes avaliadas em 80 milhões, agora valiam 42 milhões, e estavam congeladas por ordem federal. Quando o ciclo de notícias terminou, Robert Sullivan não estava apenas arruinado, estava radioativo. Nenhum hospital nos Estados Unidos voltaria a contratá-lo. James apareceu no meu apartamento 3 dias após a reunião dos acionistas, com a aparência de quem não dormia há dias. Ele carregava uma caixa de documentos e uma carta de renúncia que já era de conhecimento público. Tenho pensado na mamãe, ele disse, parado no batente da porta porque eu não o havia convidado a entrar. No que ela pensaria sobre o que nos tornamos. No que você e papai se tornaram, corrigi. Eu nunca mudei. Não, você não mudou. Ele colocou a caixa no chão. Aqui estão todos os registros que guardei. Transações fora dos livros, conversas gravadas, e-mails. Papai não sabe que eu salvei. 3 anos de material. Eu chamava de minha apólice de seguro. E você está me entregando isso agora, depois de eu quase morrer? A voz dele falhou. Eu devia ter te protegido naquela UTI, quando papai assinou aqueles papéis. Eu sabia que era errado. Mas eu estava tão endividado, tão dependente da aprovação dele, que me convenci de que sua vida valia menos do que a minha dívida. E agora? Ele finalmente encontrou meus olhos. E agora vou viver com isso pelo resto da vida. Mas posso tentar consertar as coisas. Vou testemunhar contra ele, contra toda a rede de corrupção. Aceito a sentença que vier. Olhei para o meu irmão. Realmente olhei. Ele tinha perdido peso. As mãos tremiam levemente. O CFO Golden Boy tinha desaparecido, substituído por alguém que finalmente se enxergava com clareza e não suportava o que via. Os 2 milhões que eu te emprestei, perguntei. O que aconteceu com eles? Dívidas de jogo. O vício do papai não é em substâncias, é em poder. O meu era tentar acompanhar o estilo de vida dele. Ele pegou o celular e me mostrou a confirmação de uma transferência bancária. Liquidei tudo, minha casa, meus carros, meu portfólio. Você terá seus 2 milhões de volta até o fim do expediente de hoje. E depois, eu desapareço. Mudo de nome. Talvez recomece em algum lugar onde ninguém conheça o sobrenome Sullivan. Ele começou a ir embora, mas parou. Eu sei que você não pode me perdoar. Eu também não me perdoaria. Mas queria que você soubesse que, quando eu disse que você deveria ter sido deixada morrer, eu estava falando da parte de mim que precisava morrer. A parte que escolheu ele em vez de você. Eu não o perdoei, mas peguei a caixa.
Eu devia ter te protegido, ele disse mais uma vez. Sim, concordei. Você devia. 27 de março, 9 horas. A sala de reuniões no 42º andar da sede da Sullivan Medical Group parecia um tribunal. 8 membros do conselho estavam sentados ao redor da mesa de mogno que Robert havia escolhido pessoalmente para transmitir poder. Sua cadeira vazia na cabeceira parecia um vazio. Eu participava por videoconferência. Marcos havia aconselhado contra qualquer presença física que pudesse ser interpretada como tentativa de assumir controle. Observei pelo meu laptop enquanto o conselho desmontava sistematicamente o império de Robert Sullivan. Moção para destituir formalmente Robert Sullivan como CEO. Com efeito imediato, anunciou Sandra Williams. Segunda, disse a doutora Chan. A votação, 8-0. Robert, tentando participar virtualmente do escritório de seu advogado, teve o acesso negado à reunião. Moção para revogar todas as autoridades de assinatura e posições no conselho de Robert Sullivan. Outra votação de 8-0. Moção para nomear a doutora Sarah Martinez como CEO interina por um período mínimo de 1 ano. 8 votos a favor. A doutora Martinez aceitou com gravidade. Meu primeiro ato será estabelecer um comitê independente de ética para revisar todas as decisões executivas dos últimos 5 anos. O professor Torres levantou a próxima questão. Senhorita Sullivan, o Conselho gostaria de oferecer a você o cargo de diretora jurídica com plena autonomia para investigar e reformar nossos procedimentos de compliance. Agradeço a oferta, disse claramente, mas devo recusar. A Sullivan Medical Group precisa se reconstruir sem nenhum membro da família Sullivan em posições de liderança. O próprio nome está manchado. Então devemos considerar uma mudança de marca, sugeriu Sandra Williams. Distanciar-nos completamente do nome Sullivan. Eventualmente, votariam para renomear a empresa como Commonwealth Health Systems. O nome de Robert seria apagado de todos os prédios, documentos e comunicados de imprensa. Apagado assim como ele tentou me apagar. Há mais um assunto, disse a doutora Martinez. O fundo fiduciário que o Sr. Sullivan tentou acessar, os 15 milhões de dólares. Permanece no traste da minha mãe, intocado, confirmei. Estabelecerei uma fundação para pesquisa de lesões cerebrais traumáticas e apoio a famílias afetadas por negligência médica. Não terá nenhuma ligação com esta organização. Mitchell Barnes, o ex-advogado de Robert, já havia fugido para seu carro quando o FBI chegou. Posteriormente, seria desbaratado por seu papel em facilitar a tentativa de fraude na tutela. A reunião terminou com um momento de silêncio não por Robert, mas pelo que a Sullivan Medical Group poderia ter sido se a ganância não a tivesse envenenado desde o topo. Não queria o trono dele, disse a eles antes de me desconectar. Queria minha liberdade. Hoje, ambos conseguimos o que merecíamos. A ata do Conselho registraria como a destituição executiva mais rápida da história corporativa, do momento da exposição da violação à remoção completa, 18 horas. Vi Robert uma última vez 3 dias após a reunião do Conselho. Ele apareceu no meu prédio às 22 horas, parecendo ter envelhecido 1 década e 72 horas. O terno Armani amassado, o cabelo grisalho, sempre perfeitamente penteado, agora caído. O segurança subiu para me avisar, mas eu o deixei entrar. Eu queria ver o que tinha restado do homem que tentou me matar. Ele ficou parado na minha sala, olhando as fotos sobre a lareira. Todas da minha mãe? Nenhuma dele. Eu perdi tudo, ele disse, a voz oca. 7 cargos em conselhos, acabado. Meus bens pessoais, congelados. A Bárbara deu entrada no divórcio hoje de manhã, e vai levar metade do que o FBI não apreender. Bárbara, minha madrasta, que se casou com ele por dinheiro. Havia uma justiça poética em ela abandoná-lo exatamente no momento em que o dinheiro evaporou. O FBI diz que estou olhando para 20 anos, ele continuou. Insider trading, desvio de fundos, fraude eletrônica. Ainda não decidiram se vão seguir com a acusação de tentativa de homicídio. Eu não disse nada. Deixei-o falar. Deixei-o sentir o que eu senti no coma. Impotência. Silêncio. Dependência da vontade dos outros. Eu tinha dívidas, ele disse de repente. 30 milhões, com pessoas que não aceitam falência como desculpa.
A fusão deveria resolver tudo. O seu fundo fiduciário era o plano B? Então você escolheu sua dependência em apostas ao invés da vida da sua filha. Por um momento, a máscara dele se quebrou por completo. Eu só queria proteger o legado, ele sussurrou. Sua mãe construiu algo bonito, e eu transformei aquilo em algo poderoso. Achei que, se conseguisse passar por essa crise, você teria me deixado morrer. As palavras ficaram entre nós como uma lâmina suspensa. Eu estava desesperado, ele murmurou. Os russos disseram que me matariam se eu não pagasse até abril. Eu convenci a mim mesmo que você não iria querer viver como um vegetal, que o dinheiro faria mais bem. Pare. Eu me levantei, encarando o homem que me deu a vida e depois tentou tirá-la. Você não estava pensando nos meus desejos. Nem no bem maior. Você estava pensando em você. Você sempre só pensou em você. Ele envelheceu mais um ano naquele instante, os ombros caindo. O poderoso Robert Sullivan reduzido a um velho quebrado em um terno caro. Eu sei, ele disse baixinho. Eu sei o que eu sou agora. Eu só queria proteger? Não. Você queria sobreviver. E estava disposto a me sacrificar para isso. Fui até a porta e a abri. Saia. Se entrar em contato comigo de novo, eu mesma vou levar adiante a acusação de tentativa de homicídio. Ele caminhou lentamente até a porta, mas parou antes de sair. Me desculpe, Fiona. O desespero não desculpa a maldade, respondi. Até monstros têm motivos. Isso não os torna menos monstruosos. Pela primeira vez em 40 anos, Robert Sullivan não tinha mais título nenhum ao lado do nome. O fundo fiduciário que minha mãe deixou permaneceu intacto. 15 milhões de dólares, dinheiro pelo qual Robert estava disposto a me matar. Em 1º de abril, eu estava na sala de conferências da Hartley & Associates, o escritório original da minha mãe, assinando os documentos que transformariam dinheiro manchado de sangue em esperança. A Fundação Eleanor Sullivan para a Recuperação Neurológica, Marcos leu nos papéis de constituição, dedicada a financiar tratamento para pacientes com lesão cerebral traumática cujos planos de saúde negaram cobertura. O nome da minha mãe continuaria vivo, mas não da forma como Robert o havia corrompido. 5 milhões vão para estabelecer o fundo, expliquei aos advogados. 5 milhões para bolsas de pesquisa no Massachusetts General, especificamente para o Departamento de Neurologia da Dra. Martinez. E 5 milhões para um fundo jurídico que ajude famílias a lutar contra ordens de DNR abusivas. E os rendimentos do principal? Perguntou o sócio sênior. Bolsas integrais para estudantes de medicina que se comprometam a trabalhar em comunidades carentes. Minha mãe teria querido isso. Estruturamos a fundação de forma que nenhum membro da família Sullivan pudesse controlá-la ou se beneficiar dela. Um conselho independente de especialistas em ética médica e defensores de pacientes supervisionaria cada dólar. Naquela tarde, recebi uma ligação da Dra. Martinez. 3 famílias já entraram em contato. Seus entes queridos tiveram ordens de DNR assinadas em circunstâncias suspeitas nas instalações da Sullivan. Sua fundação pode ajudá-los a conseguir justiça. Então vamos começar por eles, disse eu. Os 2 milhões de James chegaram conforme prometido, acompanhados de uma nota. Isso não me absolve. Nada pode. Mas talvez possa ajudar outra pessoa. Acrescentei a fundação. No final da semana, já havíamos recebido mais de 200 pedidos de assistência. Famílias que foram informadas de que seus entes queridos eram muito caros para salvar. Pacientes que haviam sido descartados porque seus planos de saúde tinham limites. Pessoas como eu, avaliadas em dólares em vez de batimentos cardíacos. A primeira bolsa foi para Maria Gonzalez, uma estudante de 19 anos cuja família foi instruída a considerar outras opções após seu acidente de moto. Com o nosso financiamento, ela recebeu o tratamento experimental que seu seguro negou. Hoje, ela anda. A segunda foi para Thomas Shane, 72 anos, cujos filhos foram pressionados a assinar um DNR porque, aos seus olhos, sua qualidade de vida seria mínima. Hoje, ele toca piano no recital da neta. Cada sucesso era uma rejeição à filosofia de Robert. Cada recuperação, a prova de que algumas coisas importam mais que dinheiro. O dinheiro da mãe curaria, não prejudicaria.
O lema da fundação estava gravado em uma placa na sala de espera da nossa primeira clínica. Toda vida tem valor além da medida. Eleanor Sullivan, de 1961 a 2014. Em setembro, eu havia criado meu próprio escritório, o Sullivan Legal Services, mantendo meu nome para me lembrar do porquê da minha luta. Especializamo-nos em negligência médica e direitos de pacientes, particularmente em casos envolvendo ordens de DNR coercitivas e decisões de fim de vida prematuras. Meu primeiro cliente foi Dorothy Patterson, uma senhora de 82 anos cujo filho tentou usar uma procuração para interromper seu tratamento de câncer e acessar seu fundo de aposentadoria. Vencemos. Hoje, ela está livre do câncer, e o filho cumpre 3 anos por abuso de idosos. O escritório era pequeno, só eu, 2 assistentes jurídicos e Marcos como conselheiro sênior. Mas escolhemos nossos casos cuidadosamente, aceitando apenas aqueles em que a motivação financeira corrompia decisões médicas. Não corríamos atrás de ambulâncias. Corríamos atrás de justiça. Você poderia ganhar 10 vezes mais em direito corporativo, me disse um colega de Harvard durante um café. Já viu que a advocacia corporativa protege? Respondi. Prefiro dormir à noite. Mantivemos uma regra simples: nunca aceitamos casos envolvendo a Commonwealth Health Systems, antiga Sullivan Medical Group. Eles precisavam se reconstruir sem qualquer sombra da família Sullivan, e eu precisava construir algo totalmente meu. A doutora Martinez enviava atualizações de vez em quando. A empresa havia se estabilizado sob sua liderança, implementando as diretrizes éticas mais rigorosas da indústria. Toda a ordem de DNR agora exigia a concordância de 3 médicos independentes e era automaticamente revisada por um conselho de ética. A atenção da mídia diminuiu após alguns meses, substituída por outros escândalos, outras traições, mas as mudanças permaneceram. O Conselho de Ética Médica de Massachusetts instituiu o Protocolo Sullivan, gravação obrigatória de todas as discussões sobre DNR, revisão automática de qualquer ordem assinada nas primeiras 72 horas de internação e punições criminais para coerção financeira. Eu me especializei em proteger os vulneráveis de predadores médicos. As paredes do meu apartamento se encheram de cartas de agradecimento de clientes, fotografias de recuperações consideradas impossíveis e um único documento emoldurado, o Prêmio de Excelência em Advocacia de Ética Médica da Ordem dos Advogados de Massachusetts. O nome de Robert não existia mais na minha nova vida. Eu transformei sua tentativa de me apagar em propósito. Outubro de 2024. Os degraus do tribunal estavam lotados de repórteres enquanto Robert Sullivan era condenado a 2 anos de liberdade condicional por violações de IPA. Os promotores federais decidiram não prosseguir com a acusação de tentativa de assassinato, alegando falta de provas de premeditação, mas as penalidades civis foram esmagadoras: $1,2 milhão em multas, liquidação completa de seus bens e proibição vitalícia de ocupar qualquer cargo em conselhos médicos. Eu não compareci à sentença. Estava no tribunal naquele dia, conquistando um acordo de $12 milhões para a família Hendricks, cuja filha teve o tratamento experimental negado pelo seguro, enquanto o CFO do hospital, coincidentemente, comprava ações do fabricante do tratamento concorrente. O Sullivan Medical Group, agora Commonwealth Health Systems, havia recuperado 60% de seu valor pré-escândalo. O rebranding estava completo. O retrato de Robert fora removido de todos os prédios e doado a um depósito onde executivos esquecidos vão acumular poeira. James desapareceu completamente após seu testemunho. Sua cooperação reduziu sua sentença para 6 meses de prisão domiciliar e 3 anos de liberdade condicional. A última vez que soube, ele trabalhava como tutor de contabilidade em Portland, usando um nome fictício, ensinando práticas financeiras éticas, uma penitência irônica por seus pecados. O protocolo Sullivan foi adotado por 3 estados, com outros considerando legislações semelhantes. 47 casos suspeitos de DNR foram revisados, resultando em 11 processos criminais e 31 acordos civis. Famílias que haviam perdido entes queridos por cálculos financeiros finalmente tinham algum recurso. A Fundação Eleanor Sullivan distribuiu $8 milhões em bolsas, financiando tratamentos para 63 pacientes considerados economicamente inviáveis. 58 ainda estavam vivos. Suas famílias nos enviavam cartões de Natal com fotos de formaturas, casamentos, netos, momentos de vida que quase não aconteceriam. A doutora Martinez me convidou para falar no simpósio anual de ética da Commonwealth Health. Recusei.
Algumas pontes não deveriam ser reconstruídas, mesmo com as melhores intenções. A investigação do FBI revelou toda a extensão dos crimes de Robert, 43 milhões de dólares desviados em 9 anos, negociações internas que renderam 6 milhões de dólares em ganhos ilegais e subornos totalizando 2 milhões de dólares a diversos oficiais. A conexão com o jogo russo levou a uma investigação federal separada, que acabaria indiciando 6 outros em um esquema internacional de lavagem de dinheiro. O Conselho de Ética Médica de Massachusetts criou o Protocolo Sullivan, com gravação obrigatória de todas as discussões sobre DNR. Por todos os critérios, a justiça havia sido feita. Robert estava destruído, o sistema corrupto reformado e as vítimas compensadas. Então por que eu ainda conferia minhas trancas 3 vezes toda noite? A carta chegou em 15 de novembro de 2024, encaminhada pelo escritório de Marcos com selo postal de Connecticut e a caligrafia de Robert, antes firme e imponente em contratos bilionários, agora tremia sobre papel barato de caderno. Fiona, sei que você pediu para não ter contato, mas preciso que saiba algo antes de morrer. Os médicos disseram câncer de pâncreas, 4 meses, talvez 6. Ironicamente, não é? Todos aqueles hospitais que eu controlava e nenhum deles pode me salvar agora. Estou morando em um apartamento de 1 quarto em Hartford, trabalhando como zelador noturno em uma clínica médica. Eles não sabem quem eu sou. É tranquilo, limpando depois de verdadeiros curadores. Penso naquele quarto da UTI todas as noites. Ouço minha voz naquela gravação, deixe-a ir? E agora entendo quem eu realmente fui. Um pai que valorizou o dinheiro mais que o coração da própria filha. Não há perdão para isso. Não estou pedindo nenhum. Sua mãe ficaria orgulhosa do que você construiu, a fundação, o escritório, as mudanças que você forçou na indústria. Você se tornou tudo o que eu fingia ser. Poderosa, íntegra, intocável. Deixei o que restava, cerca de 400 mil dólares após os acordos, para sua fundação. Não vai me absolver, mas talvez possa salvar a filha de outra pessoa. Não entrarei mais em contato. Só precisava que você soubesse que finalmente entendo o que perdi. Não dinheiro, nem poder, nem reputação. Perdi a única coisa que realmente importava, o amor da minha filha. Você estava certa. Desespero não desculpa o mal. Li a carta 2 vezes e depois a entreguei a Marcos. Como você quer responder? Ele perguntou. Peguei meu papel timbrado e escrevi 3 palavras, sem contato significa sem contato. Mandamos a resposta pelo escritório de Marcos, junto com uma ordem de cessar e desistir. 2 semanas depois, uma doação de 400 mil dólares apareceu na conta da Fundação Eleanor Sullivan, de um doador anônimo em Hartford. Eu sabia de quem era. Aceitei porque o dinheiro poderia salvar vidas, mas registrei. Doação aceita sem reconhecimento ou absolvição. O perdão não exige reconciliação. Algumas pontes, uma vez queimadas pela traição, devem permanecer cinzas. Robert morreria sozinho em Connecticut 4 meses depois. Soube disso por um pequeno obituário no Hartford Courant, que não mencionava seus antigos títulos, seu império médico ou sua família. Apenas, Robert Sullivan, 58 anos, zelador. Não comparecia ao funeral. Ninguém mais foi. 2 dias após a morte de Robert, em março de 2025, Marcos descobriu a verdade completa durante a última liberação de documentos do FBI. As dívidas de jogo não eram apenas sobre dinheiro. Eram sobre sobrevivência. A máfia russa tinha fotografias, explicou Marcos, deslizando uma pasta sobre minha mesa. Robert nos cassinos deles em 2019, 2020 e 2021. Mas veja as datas. Cada foto coincidia com o aniversário da morte da sua mãe. Todo ano, no dia em que ela morreu, Robert voava para Atlantic City e perdia milhões tentando sentir algo além da culpa. Tem mais, disse Marcos baixinho. O FBI encontrou seus diários pessoais em um depósito. Ele escreveu sobre a morte da sua mãe, como a pressionou a adiar o tratamento porque estava negociando a aquisição de um hospital. Ela esperou 3 meses. Nesse período, o câncer se espalhou. Olhei para as páginas, a caligrafia de Robert confessando uma culpa que o consumiu vivo por 10 anos. Ele matou minha mãe por ganância e quase me matou pelo mesmo motivo. Ele escolheu seu vício em vez da vida da própria filha, disse,
repetindo o que já havia dito a ele meses atrás. Mas agora eu entendia, o vício não era o jogo. Era tentar escapar da culpa de ter matado a única pessoa que realmente o amou. Os russos sabiam sobre sua mãe, continuou Marcos. Eles usaram isso como alavanca. Pague-nos ou contaremos à sua filha o que realmente aconteceu com Eleanor. A peça final se encaixou. Robert não tentou me matar apenas por dinheiro. Ele tentou me matar para proteger seu segredo. Se eu morresse, a verdade sobre minha mãe também teria morrido. Ele escolheu seu vício em vez da vida da própria filha, repeti. Mas desta vez, eu compreendia. Ele era viciado em fugir da verdade. Mesmo monstros têm suas razões. Isso não os torna menos monstruosos. Peguei os diários e o relatório do FBI e os tranquei no meu cofre. Algum dia talvez eu leia a confissão completa de Robert. Algum dia talvez eu consiga entender como um homem pôde matar as duas pessoas que dizia amar mais. Mas não hoje. Hoje eu tinha uma reunião com um cliente, um jovem pai cuja esposa estava prestes a ter o suporte vital interrompido pelo hospital porque o seguro havia expirado. A esposa tinha 80% de chance de recuperação com o tratamento adequado. Eu garantiria que ela recebesse, porque é isso que a filha de Eleanor Sullivan faz. Ela salva as pessoas que outros deixariam morrer por dinheiro. Obrigado por testemunhar minha história. Às vezes, as maiores traições vêm de quem está mais próximo de nós, mas evidência, preparação e escolher o momento certo podem trazer justiça. Se você sobreviveu a uma traição familiar ou negligência médica, saiba que não está sozinho. Inscreva-se para mais histórias de como a verdade prevalece sobre o poder. Compartilhe com alguém que precisa saber que pode enfrentar seus opressores. E lembre-se, documente tudo.